Antes do Brasil ser uma república e antes da independência ser declarada, a gente já tinha fofocas reais. Essa fofoca influenciou política, separou famílias e quase destruiu o imperador. Ele tinha diversas amantes, filhos ilegítimos, cartas, inclusive cartas bem promíscuas, e tinha um romance que virou caso de Estado. Hoje eu vou te contar a história e algumas curiosidades do imperador mais mulherengo do Brasil. E é claro que a gente está falando de Dom Pedro I. Dom Pedro I não era como a gente aprendeu no colégio, nem como a gente leu nos livros. Na verdade, os relatos eram que ele era bem diferente disso. Falavam que ele era bem explosivo, temperamental e impulsivo. E mesmo casado com a imperatriz Leopoldina, ele vivia em bares, teatros, festas e colecionava amantes. Só de filho fora do casamento ele tinha 8. E toda a família real já sabia desse comportamento dele mesmo antes dele subir no trono. Só que tudo piorou depois que ele conheceu uma mulher específica, que era a Domitília. Só que a gente vai falar dela depois. Antes, eu quero falar um pouquinho da Leopoldina. Era uma arquiduquesa áustria, filha do imperador Francisco I, que na época era uma das famílias mais poderosas do mundo. E o casamento dela com Dom Pedro I, ele foi organizado por vários motivos. Mas entre os principais era que o Brasil era recém-colonizado e ele precisava ser reconhecido como reino. Portugal queria fortalecer os seus laços com a Europa e a Áustria queria fortalecer seus laços no Atlântico. Então esse relacionamento, no início, ele não aconteceu por amor, foi mais questões geopolíticas. A Leopoldina, desde que ela nasceu, ela foi criada para governar. Então, tudo que ela se propõe a fazer, ela é muito boa. Então, ela era muito boa em geopolítica, diplomacia, música, geografia, história, língua, em tudo. Porque esse planejamento dela de governar, ele foi planejado desde muito cedo, desde que ela nasceu. Então, ela sabia ser imperatriz. Há umas línguas que falam que Dom Pedro I tinha muita inveja dela. Então, quando propuseram que ela casasse com Dom Pedro I, ela aceitou, porque para ela era o destino político. Um lado bem bonito da Leopoldina também é que ela não veio obrigada pelo Brasil. Ela gostava muito de floresta, animais exóticos, e ela escrevia cartas dizendo que o Brasil ele era o país do futuro. Também naquela época a Europa estava sofrendo várias guerras e revoluções, então o clima lá estava bem conturbado. Então ela veio com essa esperança de que o Brasil seria um novo mundo. Quando o casamento dela com Dom Pedro I estava sendo negociado, os diplomatas venderam uma imagem meio mentirosa dele. Falaram para ela que ele era muito fiel, era um futuro grande governador, que ele era muito comprometido com as coisas. E na verdade foi bem diferente. Mas com essas falsas mentiras, ela se empolgou bastante, e não só com o Brasil, mas com Dom Pedro I também, porque quando chegou os retratos dele na época, né? Porque na época ali não tinha o Instagram para você dar uma olhadinha antes, né? Então mandavam retratos e cartas de Dom Pedro I para ela. Então ela tinha gostado bastante e tinha escrevido de volta para ele, falando que queria conhecer ele, que tinha gostado dele, que tinha achado ele muito bonito. E no começo do relacionamento, eles realmente foram felizes e se amavam bastante. Só que daí depois, com a Domitila, tudo mudou. Gente, só que assim, Dom Pedro I tinha muitas amantes. Só que a Domitila, ela se destacou, porque ela não foi uma amante comum, ela se tornou pública. O romance de Dom Pedro I e a Domitila aconteceu lá em 1822, em São Paulo, durante uma viagem de Dom Pedro para conhecer as principais famílias de elite paulista. E uma delas era a família de Domitila de Castro. Ela já era bem conhecida na época por ser uma mulher muito bonita, a posição social dela e também porque ela tinha uma personalidade bem forte. Ela tinha ganhado muita repercussão na época, porque ela tinha acabado de denunciar o marido dela por agressão, que na época era muito raro. Então, Dom Pedro I ficou bem curioso sobre a vida dela. Depois desse primeiro contato dos dois, Dom Pedro I ficou simplesmente obcecado, ficava mandando cartas para ela, convites, dava mansões, carruagens. Em 1823, ou seja, um ano depois, ele chamou a Domitila para o Rio de Janeiro e ela foi considerada a amante oficial do imperador. Exatamente, uma amante oficial. E aí, depois disso,
ela ganhou o título de Marquesa de Santos. Essa foi a primeira vez na história que o imperador oficializava uma amante. Dom Pedro escrevia cartas para ela românticas, mas também escrevia cartas eróticas e explícitas. E essas cartas são guardadas até hoje contra ele. Lembrando que a esposa de Dom Pedro I era simplesmente a princesa da Áustria. Ela era impecável, ela era uma mulher educada, desde que ela nasceu, ela foi preparada para governar. Mesmo assim, Dom Pedro colocava Domitila acima dela. E a Leopoldina era muito humilhada, porque então a amante oficial começou a ganhar poder político. Ela frequentava o palácio, ela recebeu um monte de privilégios, até mesmo acima da Leopoldina. Gente, e as humilhações que a Leopoldina sofreu nesse tempo todo, elas foram públicas. E o absurdo foi tão grande que Dom Pedro pediu, ou melhor, Dom Pedro mandou a Leopoldina ser madrinha da filha que ele teve com a Domitila. Ou seja, ele mandou a esposa dele ser a madrinha da filha com a amante. Gente, isso foi uma revolta total. Dom Pedro começou a perder muito a admiração do povo. Até porque a Leopoldina, ela era muito amada e prestigiada pela população da época. Outro caso também que ficou famoso foi que o Dom Pedro engravidou, além de ter engravidado a Domitila, engravidou a prima dela, enquanto ele se relacionava com a Domitila. É aquela coisa, né, gente? Você não pode se envolver com um homem que trai, porque não vai ser diferente com você. Entre 1826 e 1827, várias coisas começaram a explodir nos jornais sobre Dom Pedro. As cartas que ele trocava com as amantes foram expostas e os políticos começaram a denunciar a influência que a Domitila tinha na política. Em 1826, a Leopoldina estava grávida e estava bastante fragilizada com toda a humilhação pública que ela estava sofrendo. Ela acabou falecendo. A versão oficial é que ela morreu de doença. Só que há uma versão popular na época que ela tinha morrido em uma queda na escada depois de uma briga no palácio. Independente de qual seja a versão oficial, a imagem de Dom Pedro ficou destruída depois disso. Ele começou a ser visto como um imperador instável, tirano. As suas relações amorosas viraram acusações políticas, onde afirmavam que as decisões eram manipuladas pelas amantes dele e que passavam antes pelo quarto dele. Então, depois de todas essas acusações, o Dom Pedro I perde o apoio do exército, das famílias de elite, do povo, dos políticos, ou seja, ele perde o apoio de todo mundo. E, finalmente, em 1831, ele abdica do trono. E sim, gente, as amantes dele ajudaram a derrubar ele. E depois ele perdeu o trono, ele escreve em cartas que a vida amorosa dele destruiu a reputação dele. No fim, Dom Pedro I é reconhecido por dois feitos: a independência do Brasil e os escândalos amorosos dele que quase destruíram o império. Muita gente acha que a Leopoldina ela foi uma vítima passiva das traições de Dom Pedro, mas na verdade ela revidou sim, só que não com escândalo e nem violência. Era uma mulher bem estratégica e ela revidou toda essa humilhação que ela passava onde ela mais tinha força, que era na política. Ela era uma imperatriz muito prestigiada internacionalmente. Ela tinha muitos aliados, a igreja respeitava ela, a elite respeitava ela, os políticos respeitavam ela. Ela era uma mulher muito educada e ela a vida inteira foi criada para governar. Ela escrevia cartas entregando a influência da Domitila sobre Dom Pedro. Ela usava o seu cargo para mostrar para Domitila quem era a verdadeira imperatriz. Ela escrevia cartas contando toda a humilhação, o sofrimento e todo o desprezo de Dom Pedro e enviava essas cartas para o pai dela na Áustria, conselheiros e até para diplomatas estrangeiros. Depois da morte da Leopoldina, o Dom Pedro começou a enfrentar uma grande perca de popularidade. Isso fez com que os ministros forçassem ele, colocaram uma pressão nele para ele terminar o relacionamento dele com a Domitila. E assim foi feito. Em 1830, ele terminou oficialmente o seu romance com ela. Mas ela não saiu de mãos vazias, porque ele pagava pensão para ela, propriedades e ainda garantiu que a vida dela seria muito boa. O tempo passou e a Domitila se casou com o Tobias de Aguiar, que era um homem bem respeitado na época, e ele se tornou o fundador da Polícia Militar de São Paulo, que hoje é o maior da América Latina. Depois desse escândalo imperial, ela conseguiu reestruturar a imagem dela. Ela parou de ser amante pública, ela virou uma dama da sociedade paulista, virou uma benfeitora, uma doadora, ajudava em obras sociais e muitas pessoas começaram a respeitar ela. O casamento dela durou a vida inteira com o Tobias, ela foi uma mãe muito presente. Tá, mas o que aconteceu com Dom Pedro I depois que ele abdicou do trono brasileiro?
Em 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono e vai embora para Portugal. O Brasil estava um caos político, a imagem de Dom Pedro I estava destruída e ele deixou o trono para o seu filho, Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade. E ele foi embora para Portugal como um homem derrotado. Quando ele chega em Portugal, estava tendo outra guerra e uma disputa pelo trono entre o seu irmão e a sua filha. Lá ele se tornou um líder militar, liderou tropas, batalhas e ganhou, colocando sua filha no trono. Maria da Glória II virou rainha de Portugal graças a Dom Pedro I. Depois de anos de guerras, desgaste físico, Dom Pedro adoeceu e acabou falecendo de tuberculose no dia 24 de setembro de 1834, com apenas 35 anos de idade. O que é curioso é que ele nasceu e morreu no mesmo palácio. Dom Pedro I teve 2 desejos antes de morrer. O primeiro é para que o coração dele fosse enterrado separado do corpo, porque ele gostava tanto do Brasil que ele queria deixar uma parte dele aqui. Seu segundo desejo era que o seu corpo fosse enterrado, embrulhado em uma bandeira brasileira. Então o corpo dele foi enterrado em Portugal e depois os restos dele foram trazidos para o Brasil. Hoje o corpo dele está no Monumento da Independência em São Paulo. Bom, essa foi a história do Triângulo Amoroso, que foi um escândalo na época e continua sendo até hoje, sobre Leopoldina, Dom Pedro I e a Domitila. É uma pena que Dom Pedro I tinha muito potencial para ser um imperador muito bom para o Brasil, mas a queda dele se deu através de escolhas pessoais, transformada em crise nacional. Mas me conta, você sabia sobre essa história, sobre esse escândalo da família real? Me conta aqui nos comentários.